Senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, eu vou tomar a liberdade de, considerando o tempo que nós já estamos aqui, reiterar o juramento que Vossa Excelência fez de, perante essa comissão, como testemunha, falar a verdade e não se recusar a citar, enfim, relatar fatos sobre os quais o senhor teve algum tipo de contato, direto ou indireto. No dia 16 de março, Vossa Excelência anunciou que a política do Ministério é a do governo Bolsonaro, não a do ministro da Saúde. A saúde executa a política do governo. É fato essa afirmação? Dentro do regime presidencialista, a política é a do governo federal e eu sou ministro da Saúde. Não existe um Ministério da Saúde dissociado da presidência da República. Qual é a política do governo federal para o combate à pandemia, senhor ministro? Eu já disse aqui de maneira reiterada em relação à pandemia. Vacinação da nossa população, caminhar com um programa de vacinação forte, o uso de medidas não farmacológicas, procurar apoiar estados e municípios com insumos estratégicos necessários para o enfrentamento à pandemia, trabalhar fortemente para a adoção de protocolos em relação à mobilidade urbana, ampliar a testagem da nossa população com testes rápidos, testes de antígeno. Enfim, vamos procurar contribuir com o Brasil, com os estados e com os municípios para pôr fim a essa pandemia, que está infelicitando de maneira tão forte a nossa gente. O senhor relata um mundo ideal que não corresponde à realidade da política do governo, em particular do senhor presidente da República. Então, a pergunta, volto a repetir, lembrando a situação que o senhor está aí como testemunha. É perceptível que o senhor, além de ser um homem habilidoso, está muito bem treinado para usar suas respostas de uma forma evasiva. Eu entendo e respeito, porque é um direito de Vossa Excelência. Mas, objetivamente, qual é a política que o Ministério da Saúde vai implementar? É a do ministro, doutor, médico Queiroga, ou é a do presidente Jair Bolsonaro? Senador, eu repito e reitero o que eu falei para Vossa Excelência. Se o presidente da República pensar de forma diversa, ele é o presidente da República. E o senhor vai implementar? Estou fazendo isso, senador Renan Calheiros. E o presidente da República tem nos... Não, eu não estou pensando de forma diversa. Eu estou trabalhando no Ministério da Saúde, foi nomeado pelo presidente da República e estou trabalhando conforme as orientações técnicas. Doutor Queiroga, dia e noite. Me permita adentrar um pouquinho mais nessa questão, porque parece que nós temos uma dificuldade de consubstanciar, de materializar aqui qual é efetivamente a política que nós teremos no Ministério da Saúde. O senhor verbaliza, não é a primeira vez, o senhor é um bom profissional da medicina, respeitado. O senhor verbaliza tudo aquilo que a ciência recomenda, como, por exemplo, não fazer a indicação como política de saúde, usando recursos públicos, de tecnologias ou medicamentos que não forem inseridas no sistema. O senhor já falou isso aqui várias vezes. No entanto, este governo já fez isso e continua fazendo. Então, eu preciso compreender qual será a postura de Vossa Excelência, qual é a postura de Vossa Excelência neste momento em que o senhor faz parte de um governo que não cumpre aquilo que a ciência e Vossa Excelência verbaliza, cumpre aquilo que o presidente verbaliza no cercadinho, nas lives, nas conversas para animadores de torcida. Seja claro, por favor, senhor ministro. Senador, eu já fui bastante claro. Se eu não fui claro, eu peço desculpas a Vossa Excelência, mas a política é essa que eu aqui externei. Está sendo colocado em prática, nós estamos trabalhando fortemente em relação à campanha de vacinação, estimulando medidas não farmacológicas. Eu assumi o Ministério da Saúde há 45 dias, tenho trabalhado de maneira diuturna para que tenhamos sucesso com a pandemia. Agora, a pandemia ela é gerida não só pelo Ministério da Saúde, senador. Nós temos estados e municípios, o SUS tem uma organização tripartite. E eu, como ministro da Saúde, eu tenho uma condição de liderança. Temos que trabalhar em harmonia com estados e municípios e construir políticas públicas que sejam eficientes. É isso que nós temos feito no Ministério. Senhor ministro, o senhor, durante o início do seu depoimento, referiu a existência de uma política nacional de testagem. O senhor confirma que existe uma política nacional de testagem? Sim, senador. Foi distribuído testes para estados e municípios. Essa política faz parte da Secretaria de Vigilância em Saúde, que aqui eu posso, no primeiro momento, encaminhar para Vossa Excelência. Então, no entendimento de Vossa Excelência, uma política nacional de testagem consiste em distribuir para os estados os kits de teste.
Então, existe uma política de testagem no Ministério da Saúde. Eu já aqui externei para Vossa Excelência que nós vamos fazer modificações, porque o RT-PCR ele demora para que tenha um resultado, e nós vamos buscar esses testes mais modernos, os testes rápidos, com antígeno, para orientar melhor a questão do isolamento do paciente contaminado, dos seus contactantes. É isso que nós vamos fazer. Senhor ministro, a doutora Maíra Pinheiro continua fazendo parte da equipe do Ministério da Saúde? Doutora Maíra Pinheiro é secretária de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde do Ministério da Saúde. O senhor, como ministro da Saúde, como gestor de saúde pública, o senhor admite o uso de recursos públicos para a divulgação, disseminação, defesa do emprego de tecnologia, remédio ou procedimento que não foi inserido adequadamente no Sistema Único de Saúde? Não admito, senador. Perfeito. Então, imagino que não vai voltar a acontecer o que já aconteceu, o emprego de recurso público para distribuição de remédios, para catequização de profissionais, inclusive a criação de um aplicativo que automaticamente referendava a indicação desses medicamentos. Não vai existir mais. Na nossa gestão, não há esse tipo de política, senador. Parabenizo Vossa Excelência por isso. Vossa Excelência disse que já fez a solicitação junto à CONIC, é isso? Conitec, do estudo específico do protocolo para tratamento, seja preventivo, seja hospitalar, da Covid. O senhor pode informar o número desse protocolo para que seja acompanhado? Bom, eu não tenho esse protocolo agora, mas eu posso passar no primeiro momento para Vossa Excelência. Perfeito. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, pelo que eu posso entender, já afirmou mais de uma vez que não participou e nem ouviu falar de reuniões com técnicos que fariam uma espécie de assessoria paralela do senhor presidente da República. É fato isso? É fato, senhor. O senhor nunca participou, nem nunca ouviu falar? Nunca participei. Volto a reiterar para Vossa Excelência. Nem nunca ouviu falar? Estou ouvindo falar agora e não participei. Perfeito. Então, eu posso entender e deixar consignado que o único responsável pela política de saúde que o Brasil vai enfrentar durante a gestão de Vossa Excelência é Vossa Excelência e o Presidente da República. Sim, senhor. Perfeito. Senhor ministro, a gente falou aqui várias vezes sobre a questão do respeito à ciência e a necessidade do respeito à ciência para que a gente possa fazer o emprego de recursos públicos e salvar vidas. E aí chegamos, não há como não chegar, na questão da cloroquina, multidebatida. Ao ser questionado pelo senhor relator, Vossa Excelência começou a expressar, mas não concluiu, o conhecimento que tem de pesquisas de qualidade elevada, sob o ponto de vista da evidência científica, que apontam a inutilidade desse medicamento para casos graves, para casos intermediários, e Vossa Excelência parou no momento dos casos leves. Eu pergunto se Vossa Excelência também tem ciência de estudos que apontam essa ineficácia. Há estudos observacionais que apontam alguns resultados positivos, há outros em contrário, e essa questão é onde reside a divergência. Isso vai ser dirimido pela Conitec, depois vai ser colocado em consulta pública para que se tenha uma pacificação sobre esse assunto. Vossa Excelência deu uma grande contribuição em entrevista ao jornal o Globo, quando ensinou aos brasileiros que existe uma gradação entre evidências científicas, correto? Sim. O senhor mencionou, inclusive, nesse depoimento. Os estudos observacionais que Vossa Excelência cita, eles estão situados em que ponto? Nível C, senador. Nível C. Nível C. E o senhor vai me dizer que não existem estudos de nível A que apontem que esse medicamento não é efetivo? Então, na fase inicial da doença, ainda carece de uma definição maior, não é? Certo. Isso será avaliado pela Conitec. O senhor desconhece, por exemplo, o depósito de pesquisas PubMed? Me parece que é o mais referido, que conheço, né? senador. Evidentemente, como eu disse. Então, me estranha, porque fazendo uma busca, nós encontramos lá 93 estudos feitos pelo mundo afora, da mais alta qualidade, sob o ponto de vista de referência de evidência científica, que recusam a utilização desse medicamento. Então, Vossa Excelência ainda entende que é preciso comparar esses quase uma centena de estudos de classe A, como evidência científica, com estudos de classe C, a título de quê? Esse assunto, senador, será enfrentado pela Conitec, como de maneira reiterada eu afirmei para Vossa Excelência. Vossa Excelência pode confirmar para essa comissão e para quem nos acompanha que o consumo desses medicamentos, sobre os quais não resta dúvida razoável na ciência, no tocante à ineficácia,
sobre os quais não há dúvida nenhuma, após 3 depoimentos apenas nessa CPI, de que a aquisição, produção e distribuição desse medicamento se deu em desacordo com a legislação. O senhor sabe apontar se houve um aumento significativo no consumo desses medicamentos? Posso citar rapidamente cloroquina e ivermectina. Eu não tenho esses dados para informar para o senhor de maneira precisa. Perfeito. Senhor ministro, eu sinceramente desejo que Vossa Excelência consiga compatibilizar ao longo de sua gestão o apreço à oportunidade política de fazer uma nova saúde no Brasil. Acho importante, acho louvável que Vossa Excelência tenha isso, mas que tenha condições de compatibilizar isso com o juramento de respeito à vida que Vossa Excelência fez. Seus 2 antecessores médicos relataram exatamente o mesmo quadro. As melhores intenções, as melhores referências científicas, mas esbarraram num muro de ignorância. Um foi demitido, o outro pediu demissão. Uma terceira, em menos de 24 horas, também não aceitou o convite feito, por enfrentar este mesmo muro de incompetência e ignorância. Então, eu peço que Vossa Excelência, pelo amor e pelo respeito que Vossa Excelência tem, pela carreira que construiu, pelos seus méritos, que no momento em que enfrentar esse muro também tenha o discernimento de não comprometer a sua carreira. Obrigado, senador.